E nós vamos fazer uma meditação nesse versículo de Mateus. E nós vamos permitir que o Senhor possa ministrar no nosso coração o que está no coração dele. Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9, o versículo é o 9, o chamado de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Aleluia, amém? Estava lendo esse versículo hoje, meditando nele, refletindo. E quando a gente para a gente meditar na Sagrada Escritura, a gente começa a entender o propósito de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de qualquer pessoa que o Senhor olhe e faça um convite àquela pessoa. Você sabe que todos os convites que Deus ele já fez a um homem, a uma mulher, a um ser humano, é um convite que Deus faz com um propósito, com um fim determinado daquilo que Ele quer fazer na vida daquela pessoa, na sua família, na sua descendência, na sua geração, na sua terra, na sua nação. Quando nós paramos para refletir sobre isso, nós vamos entender que Deus também nos faz um convite para que nós possamos estar junto dEle todos os dias, diariamente, para que Ele possa cumprir o propósito dEle na nossa vida, na nossa geração, que é aqueles que virão depois de nós, que são os nossos filhos, os netos, aqueles que virão depois de nós. Quando Deus ele faz um convite com esse propósito. Quando a gente vê lá no livro de Gênesis capítulo 12, que Deus chega para um homem chamado Abraão e faz um convite a ele. E o convite de Deus é um desafio para o ser humano. Por que que a gente vê que muitas pessoas, elas não se propõem, não se determinam a seguir o convite, o chamado de Deus? Porque um homem e uma mulher, para prosseguir, aceitar o chamado de Deus na vida dele, é um desafio muito grande. E quem não gosta de desafiar-se a si próprio, jamais vai aceitar o chamado de Deus. Aceitar o chamado de Deus é você desafiar a você mesmo, para que o propósito pelo qual Deus ele te chamou, te comissionou, possa se cumprir na tua vida, na tua descendência, na tua terra, na tua nação e aonde você for. Então foi um desafio para Abraão, porque Abraão ele tinha que se desfazer da amizade que ele tinha, da convivência que ele tinha ali com os seus familiares, da terra a qual ele cresceu e viveu naquela terra, ele tinha que se desfazer. Era um desafio muito grande para aquele homem. Mas olhe que Abraão, ele estava em uma grande aflição no seu espírito, porque ele era um homem bem sucedido, mas era um homem que tinha uma frustração, porque ele queria ser pai, mas a esposa dele era estéril. E a partir do momento que Deus ele faz um chamado, um convite, um desafio para Abraão, o Senhor está colocando também o propósito dele para Abraão. E o Senhor diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Era um desafio ou não era? Quando você sai da sua cidade para ir para uma outra cidade, tentar lá a vida, né? Vai trabalhar, ver se dá certo e tudo. Muitos vão e se dão bem, né?
outros não conseguem, volta de novo para a sua terra natal. Então, quando você tem que se desfazer de algo que custa para você, nem todos aceitam o chamado do Senhor, porque até que Deus cumpra o propósito dele na vida daquele ele convidou, ele chamou, existe um espaço, que aquele espaço, até Deus cumprir o propósito dele, é aquele espaço que você vai passar por provações, por situações adversas. Mas olha que Deus coloca para Abraão o desafio, para ele aceitar o chamado, mas coloca também para Abraão a condição. Se ele aceitar o chamado de Deus, tem uma condição. E qual era a condição? Ora, que era que o Abraão mais queria? Ser pai. E Deus falou: eu farei de ti, Abraão, pai e pai de uma grande nação. Primeiro ele seria pai, e depois ele seria pai de o quê? Uma grande nação. Quer dizer que ele não iria ser pai só de um filho, ia ser pai de milhares e milhares. Quer dizer, ele ia ser pai de um filho, aquele filho ia se multiplicar, e ele iria se tornar o pai de milhares e milhares de filhos. Ou seja, ia se levantar, Deus iria levantar daquele casal que não tinha filhos, uma nação. É tremendo ou não é isso aí? O quanto Deus é poderoso. Então, quando a gente começa, meus irmãos, a estudar, a refletir na Sagrada Escritura, Deus ele vai abrindo aqui a nossa mente, o Espírito Santo vai tocando no nosso coração, vai nos fazendo entender o propósito de Deus. Por isso que a gente não pode estar nos questionando o porquê disso, o porquê daquilo, porque eu não aceito isso, porque eu não quero isso. A única coisa que nós temos que colocar diante do Senhor é dizer: Senhor, nos faz entender, nos faz o compreender porque tudo isso. Segura nas minhas mãos, Senhor, para que eu não venha desistir e ficar no meio do caminho. Porque você sabe que a pior fracasso do ser humano é quando ele desiste de algo e fica no meio do caminho. É ou não é? Você começar algo e no decorrer da tua história começa a surgir problemas, dificuldade, crise, isso, aquilo, outro, e você se chateia, você fica desanimado, você fica triste, você fica desmotivado, e você pega, baixa suas armas e parou, acabou tudo. É uma frustração que nós enfrentamos quando nós desistimos de alguma coisa, viu? Eu acredito que todos nós aqui já tivemos essa experiência de desistir de algo e depois a gente ficou frustrado. Puxa vida, por que eu parei? Eu devia ter continuado. Quando nós desistimos, vem outro e consegue alcançar o alvo. Nós temos o Naomi, que é um atleta, e ele sabe que quando tem um campeonato, uma competição, ele treina, ele tem que treinar. Então ele treina para chegar naquele dia estar bem afiado, né? Mas se o Naomi, nos treinamentos dele, ele vai se esmurecendo, vai desistindo e achando que não vai conseguir, porque tem o outro lá que é mais capacitado, e ele não treina mais, vai desistindo, e ele para no meio do caminho, ele vai ver que outros vai chegar lá no pódio e que ele deveria chegar lá também, não chegou porque parou. Assim é a nossa vida espiritual, assim é a nossa vida com Deus, assim é a nossa vida ministerial. Meus irmãos, desde o início até os dias de hoje, Deus chama homens e mulheres para juntar-se a Ele. Isso é desde o início que Deus ele tem isso no coração dele, de chamar homens e mulheres para juntar-se a Ele. Deus chamou a Noé e falou com Noé que Noé chamasse também todo o povo da terra, mas só Noé e a família dele resolveu aceitar o chamado de Deus e a juntar-se a Deus.
E quando veio o dilúvio, a destruição da humanidade, somente Noé e a família dele se salvaram. Não foi assim? Né? Aí a palavra também mostra sobre a vida de Noé, sobre a vida de Abraão. Deus queria formar uma nação, mas precisava de um casal. Deus queria formar uma nação, um povo que carregasse o nome dele, um povo que carregasse a identidade dele. Deus queria formar uma nação, um povo que carregasse o DNA de Deus. Obrigado, irmão. Mas Deus precisava de um homem e de uma mulher. Deus não poderia, no toque de mágica, criar uma nação, e está aqui a nação que o próprio Deus criou de um toque de mágica. Deus precisa da obra-prima, que é o homem e a mulher, que somos nós. Por isso que Deus chamou a Abraão. Agora, irmão, vamos entender uma coisa. Se Deus queria formar uma nação, por que Ele não chamou um outro homem ou outra mulher que já tivesse filhos? Não era? Era mais fácil, não era? Deus poderia chamar, eu vou chamar o Carlos e a Ana, que já tem vários filhos. É mais fácil formar uma nação. Mas olha o que Jesus ele disse: o impossível dos homens é possível para Deus. Deus ele quer mostrar, ele mostra o poder, o domínio, a autoridade que ele tem de poder fazer as coisas do nada. A Bíblia diz lá em Romanos 4,17 que Deus chama as coisas que não existem como se já existisse. O Senhor viu a terra sem forma e vazia, e olhou para ela e disse: haja isso, haja aquilo, e tudo foi criando forma, trazendo a existência. Então Deus resolveu formar uma nação, um povo que tivesse a sua identidade, um povo que carregasse o seu nome. Mas Deus precisava de um homem e de uma mulher. Quem está disposto, diga amém. Quem está à disposição, diga amém. Deus ele precisa de mim e de você para criar uma nação. E essa nação pode ser gerada através de você. Agora veja que Deus sempre, desde o início até os dias de hoje, irmão, chama homens e mulheres para juntar-se a Ele. Deus queria juntar um povo e formar uma nação. Aí Deus vai e escolhe um homem frustrado, decepcionado, envergonhado, porque ele via todos os seus parentes construindo família, tendo filhos, e Abraão, já há muitos anos, desejando ser pai, e ele via que não havia nenhuma possibilidade. Mas quando o Senhor o chama, e o homem aceita o chamado de Deus, então tudo muda, tudo é diferente. Deus ele muda, Deus ele muda até o teu nome. Abraão não se chamava Abraão, se chamava Abrão. Abrão significa pai, e Abraão significa pai exaltado. Olha a diferença, hein? Abrão significava só pai, só pai. Aí Deus mudou. A partir de hoje você não vai se chamar mais Abrão, vai se chamar Abraão. E Deus disse: olha aí para as estrelas, comece a contar. Abraão disse: é impossível. E Deus falou: pois assim será a tua descendência.
E a partir de hoje não vai se chamar mais Abrão, mas a Abraão. Porque Abraão significa pai exaltado, pai engrandecido, pai de uma grande nação. Esse é o desejo de Deus até os dias de hoje, irmão. Nos chamar, aceitar o chamado de Deus, aceitar o convite de Deus é um desafio muito grande. Tem que deixar as bebidas, né? Tem que deixar as farras, tem que deixar aquelas amizades que você saía, passava a noite fora, gastando dinheiro com isso, aquilo, outro, com droga, com mulheres. Aceitar o chamado de Deus, você tem que renunciar muitas vezes, horas de lazer com a família, horas de lazer com a tua casa. Aceitar o chamado de Deus, você tem que ter o desafio de deixar muitas vezes o amor às coisas materiais. Mas o chamado do Senhor, Ele é responsável em cuidar, em guardar a nossa vida. Amém? Eu sinto o cuidado de Deus na minha vida, na minha casa. Eu sinto. Nós estamos livres de qualquer situação adversa que o ser humano pode enfrentar? Não, nós não estamos livres. Nós não estamos no céu, né? Nós estamos aqui. Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Eu não posso estar livre de ficar doente. Eu não posso estar livre de, Deus o livre, sofrer um acidente. Deus me livre. Deus me livre de sofrer um acidente e morrer num acidente. Nós não estamos livres. Mas a mão do Senhor, quando nós aceitamos o seu convite, aceitamos o seu chamado, a mão de Deus, ela passa a nos poupar, a nos guardar. Podemos até ficar doente, mas o Senhor vem e nos cura. Como sexta-feira eu falei para vocês do Rian, vomitando direto. Quando eu saí daqui sexta-feira, cheguei em casa, levamos ele lá no hospital, que ainda estava vomitando. A médica examinou, ele tomou soro, tomou um medicamento e ficou curado. Oi? Saímos do hospital mais de 1h da madrugada, era 1h20 por aí. Pois é. Ele tomou o soro, tomou o medicamento e graças a Deus ficou curado, não sentiu mais nada. Tudo que ele comia botava para fora. Mas foi só aquele dia. A mão do Senhor o curou. Usou os médicos, usou os medicamentos. Tem várias formas de Deus ele curar o ser humano. Tem a cura divina, que é aquela cura que você orou, você clamou a Deus, ou o pastor orou, sumiu a doença. E tem aquela cura que você vai ao médico, o médico te examina, descobre o problema, te passa o medicamento, você toma o medicamento, faz o tratamento, ficou curado e pronto. Né? Porque a gente tem que sentir, quando a gente aceita o chamado de Deus, a mão do Senhor está ali. Eu falei para vocês da experiência desta semana, daquela panela que ficou no fogo de 7 da manhã até 10 horas da manhã. Foram quantas horas? 8, 9, 10. 3? De 7 às 10? 3 horas, né? 7, aí 8, 9, 10. 3 horas no fogo. A mão do Senhor guardou ou não guardou? Porque poderia ter acontecido um incêndio, não era? E ter queimado toda a casa. Mas a mão do Senhor protegeu. Porque nós sentimos a proteção de Deus quando nós aceitamos o chamado. Olha o que a Bíblia diz. O versículo que eu li para vocês é falando de um homem chamado Mateus. E eu vou já tocar nele.
Mas antes eu estou mostrando para você que Deus, desde o começo do mundo até hoje, o dia de hoje, Ele continua fazendo o mesmo convite, o mesmo apelo e chamando as pessoas para segui-lo. Quem aceita, aí fica na responsabilidade do Senhor. A Bíblia diz assim, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Se você não encontrar, você marca ou anota para ler em casa. Ezequiel capítulo 22, o versículo 30. Olha o profeta expressando o desejo de Deus. Isso foi na época dos profetas, na época de Jesus do mesmo jeito, e na época do Espírito Santo, que é essa que nós estamos vivendo, a era do Espírito Santo, do mesmo jeito. A palavra diz, Ezequiel 22:30, e busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. A palavra está falando, Deus procura um homem, uma mulher, que se coloque na brecha, que tampe o muro, que interceda por essa nação, por esse bairro, pelos vizinhos, pelos amigos. Eu falei aqui para vocês uma época, o Naomi e a Joyce não estavam aqui ainda, nem o Lucas, mas vizinho à minha casa tem lá um compartimento, só um curvículozinho, a mulher aluga para qualquer um, e já morou tudo que não presta lá. Por último, um sujeito sozinho alugou e ficou morando lá, tranquilo, numa boa, sozinho. E aconteceu que uma determinada tarde eu cheguei em casa, a minha casa estava empestada daquele cheiro de incenso de macumba, e o quartinho trancado, tinha lá mais de 20 jovens dentro daquele quartinho, mais de 20 jovens, adolescente ainda mais, um quartinho pequeno, meu amigo, a metade disso aqui a metade para cá, botou uma cama, pronto, já encheu, e umas batidas no tambor, e eu achei estranho. Aí quando eu cheguei, eu já me revoltei, fui lá para a área, peguei a Bíblia, comecei a ler bem alto o Salmo 91, os vizinhos ouvindo, sem saber o que estava acontecendo, e eu comecei a levantar uma guerra espiritual e a orar bem alto na área, repreendendo, expulsando, e comecei a orar dizendo que não aceitava, e de repente se espalhou na vizinhança todinha, e os vizinhos formamos logo um grupo no WhatsApp, ficamos passando as informações um para o outro, o que estava acontecendo, e nós fizemos uma oração, era terça ou segunda? Segunda-feira com os vizinhos, e começamos a levantar a oração para que aquilo ali saísse da nossa rua, e em nome de Jesus, a mulher viu o que estava acontecendo, a dona da casa, e pediu a casa, e eles foram embora, porque a palavra está falando, busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. É isso que Deus, Ele busca as pessoas que se levante, que aceite o chamado e interceda pelo bairro, pela nação, pela vizinhança, pela rua, pelo fulano A e B, e não aceite. Quando nós não aceitamos e começamos a orar, os vizinhos tudinho se sentiram em paz, quando aquele terreiro de macumba foi embora lá da nossa rua.
porque esse é o desejo de Deus. Agora veja, irmão, a palavra diz: Jesus passando adiante dali viu, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Como somos abençoados quando nós somos sensíveis ao Espírito de Deus. A palavra diz que Jesus disse para esse homem: vem, me segue. Jesus não foi lá e disse para ele assim: Mateus, olha, eu sou Jesus, eu queria te fazer um convite aqui, tu pode ser meu discípulo? Tu quer ser meu discípulo? Jesus não disse isso. Ele só olhou para o sujeito e disse: vem e me segue. Era um chamado que iria custar a Mateus o desafio de deixar tudo para trás, aceitar aquele chamado e ser registrado na história como um discípulo de Cristo. Agora veja, irmão, juntar-se a Deus, esse era o propósito de Jesus. Jesus, quando vê Mateus e o faz um convite dizendo: segue-me, Mateus imediatamente, ele não foi calcular quanto tempo ele tinha de empresa, ele não foi calcular as contas que ele tinha para receber, por ele trabalhar para o rei Herodes, como cobrador de impostos, como um publicano. Ele não foi dizer: Jesus, olha, só espera que eu vou lá na tesouraria do rei Herodes para bater minha conta. Aceitarmos o chamado de Deus, porque se Deus ele está nos chamando, é porque ele tem um lugar reservado para nos levar para estar junto dele. Amém? Diga glória a Deus. É para esse lugar que nós estamos caminhando, perseverando para chegarmos até lá. Jesus ele disse: eu vou para junto do meu Pai, mas eu vou preparar uma casinha, um apartamento, vou preparar um lugar para cada um de vocês. Por quê? Porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja junto comigo. Juntar-se a ele. Mateus estava ocupado numa tarefa. Ele não estava ali por acaso não. Mateus estava ocupado em uma tarefa. Ele estava alocado em Cafarnaum, a mandado do rei Herodes, coletando impostos do povo hebreu. Ele não morava naquela cidade, ele estava lá hospedado, porque ele tinha ido ali com uma tarefa de coletar, de cobrar, de pegar os impostos do povo hebreu. Aquele homem, ele tinha acesso às riquezas, o ouro, a prata do rei. Era um homem de confiança. Ele estava ali com esse propósito. E mais, a população odiava o cobrador de impostos. As pessoas odiavam. Por isso veja que as amizades que Mateus tinha era somente com pessoas do nível dele. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem, como Deus ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Se você parar para analisar, por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Eu poderia estar em outro lugar, você poderia estar em outro lugar, mas por que você está aqui? Por acaso não é. Deus tem um propósito. Deus ele tem um propósito, mesmo que nós não compreendemos hoje esse propósito, mas amanhã e depois nós vamos enxergar e vamos compreender e vamos estar desfrutando pelo qual Deus ele nos colocou nesse lugar. Alguma vez tu já orou a Deus dizendo assim: Senhor, por que eu estou aqui? Tu já orou alguma vez a Deus em algum sentido? Senhor, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Porque nós não entendemos o caminho do Senhor, nós não compreendemos. Algum de nós aqui pode entender como é formado a criança no ventre de uma mulher?
Alguém aqui pode entender? Hein? Não tem como. Nem os cientistas, eles sabem como é formado. Assim é o caminho de Deus. Só o Espírito Santo sabe e entende. Agora veja, Mateus, aliás, tudo isso, quando Jesus chama Mateus, no entanto, Mateus larga tudo e aceita o convite de Cristo. Às vezes nós queremos vir para Jesus, às vezes as pessoas querem vir para Cristo, mas ela não quer largar tudo lá fora. A pessoa vem para Cristo, vem para a igreja, está firme, mas não quer largar tudo lá fora. Sexta-feira eu falei, os movimentos que surgem, muitos cristãos caem e acompanham o movimento. Os movimentos do mundo, movimento até mesmo cristão, acompanham e acaba se perdendo e ficando no meio do caminho. Mas Jesus, ele disse, tudo, os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando a gente aceita o chamado e permanece no chamado do Senhor, tudo passa nesta vida, mas você permanece firme e vai prevalecer para estar na vida eterna ao lado do Pai. Então, quando Jesus chama Mateus, ele chama para mudar a sua história. Irmãos, esse homem não se chamava Mateus, ele se chamava Levi. E Deus vai e muda o nome dele. Porque quando Deus chama alguém, ele chama para mudar a história do sujeito. Ele chama para mudar a história de uma pessoa. Mas quando ele ouviu o convite de Cristo, ele largou tudo, a banca, a vida ligada ao dinheiro e os apegos deste mundo, tudo ele largou, porque Mateus descobriu a sua vocação, ser um discípulo, e ele se tornou um grande evangelista. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Então saia daqui convicto que Deus, ele fez um chamado a você. Se você está aqui firme e forte, é porque você está respondendo a este chamado. Amanhã nós não sabemos se estaremos aqui, porque o Senhor é quem sabe do dia de amanhã, né? Nosso Deus é poderoso. Nós vamos fazer 2 anos que estamos aqui nesse bairro. Nós estamos aqui desde o ano 2021. É 21? É. 21, 22, 23, 2 anos. Em julho vamos fazer 2 anos. Mas em 2019, eu jamais imaginava que estaria aqui nesse bairro. E o Senhor é quem tem o controle da nossa vida. Pois é, né? E a gente não sabe se é aqui mesmo que Ele quer que a gente esteja, né? O que importa é que enquanto estivermos aqui, nós temos que estar respondendo o chamado do Senhor, fazendo a obra dEle com alegria, com prazer, estarmos na casa dEle com prazer, com alegria, não estarmos fazendo as coisas tristes, desanimado, desmotivado, por causa do fulano A, do fulano B, que deveria estar e não está. Não. Nós temos que fazer a obra do Senhor. Deus, ele nos comissionou para isso. Ah, mas o fulano lá não gosta do pastor. Mas eu não tenho que parar de fazer a obra do Senhor porque o fulano não gosta do pastor. O fulano gostando do pastor não, eu tenho que estar aqui com a mesma motivação, porque eu estou respondendo o chamado de quem? Do Senhor. Você está aqui, ah, mas o pastor ele não vai estar mais lá não, ele vai embora, eu vou sair também. Então não, está errado. Você tem que estar respondendo o chamado do Senhor, que o pastor esteja aqui ou não, que venha outro pastor ou não.
eu vou estar servindo o Senhor, porque eu estou respondendo um chamado dele. Nós não fomos chamados para seguir o homem, para seguir o chamado do Senhor. O que foi que Mateus fez? Ouviu o chamado, fechou a banquinha e seguiu. Ele não foi falar com o rei Herodes, que era o patrão dele, nem foi mandar bater as contas, nem foi fazer isso naquilo. O outro não foi pedir a opinião. Se ele fosse pedir a opinião à mulher dele, com certeza ele ia desistir, né? Mas simplesmente ele só ouviu a voz de Cristo lhe chamando: segue-me. Ele pegou tudo, deixou para lá e seguiu. Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Nós vamos cantar aquela canção que diz: Pai, eu estou aqui, olha para mim. E o Senhor, Ele vai olhar para ti e vai tocar em você. Fecha os teus olhos, porque Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, irmão. Nós não estamos aqui por acaso. Você tem mostrado que realmente ama o Senhor. Você tem mostrado que realmente ama esse propósito. Feche os teus olhos. Olha para mim, desesperado por mais de ti. Deixa o Senhor ministrar no teu coração agora. A tua presença é o meu sustento. É a presença dele que nos sustenta. É a palavra dele que nos alimenta, nos fortalece, nos edifica. Na sua presença, a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Vem, vem seguro, te conduzirei ao meu altar. Talvez você tenha se sentido tão desanimado. Talvez você tenha se sentido desmotivado. Mas não se desanime. Seja qual for as lutas, as adversidades que você esteja enfrentando, o Senhor te ajudará a superar cada uma delas e servirá para ti de experiência e para te amadurecer na fé, para que você tenha condição de aconselhar, de orientar e de guiar outros a responder a esse chamado que você está respondendo. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A presença dele é o teu sustento. A palavra dele é o que te alimenta, é o que te edifica, é o que te guia. Espírito Santo, te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade para que nos faça compreender qual é a tua boa e agradável vontade para a nossa vida. Espírito Santo, reacenda o fogo para que nenhum caia, nenhum se desanime. Espírito Santo, guia cada um na tua verdade e os fortaleça pelo teu poder, na tua graça. Porque ele churicaracita lababarababelês quirisuta. Porque ele churibabare que ele churimanda lababarababelês que ele churicaracita. Porque ele churibabarababeles que ele churicaracita lababarababelês.
Eu sei que Tchuribabelis querer citris, porque ele Tchuribabarababeli querer Tchuricaracita Lababarababelis querer Tchurilandre, porque ele Tchuribabarababela cara Tchuribabarababeli querer Tchurilabre querer Tchurilandre, porque ele Tchuricaracita Lababarababelis querer citris, Tchuribabarababeli querer Tchurilandre, porque ele Tchuribabarababeli querer Tchurilamanda la cara Tchuribabarabá. Porque ele chole cara shuri babaraba belis kirisi, o aricari shili babelis kiri chole landris que ele shuri la baraba bele kere chole landre, porque ele chole cara shili landre. Vem, filho amado, vem, como estás. O Espírito Santo te chama para que todos os dias você esteja de joelho diante dele. Não tem sido fácil para você, talvez, se levantar cedinho para estar com ele, mas o Espírito Santo, ele te diz: vem, filho amado, vem como estás. O maior prazer dele é estar contigo. O maior prazer dele é você aceitar o chamado dele, quando ele te chama para orar, para estar com ele, para passar tempo, horas, minutos com ele. Ore comigo dizendo, diga: Senhor, eu entendo o teu propósito para a minha vida. Eu sei, Senhor, que eu não estou aqui por acaso, ainda que eu não entenda, mas eu sei que o Senhor me chamou com um propósito definido na minha vida, na minha geração, na minha descendência, na minha nação, no meu povo. Eu sei, Senhor, que tu cumprirás esse propósito na minha vida, mas hoje eu te peço, segura nas minhas mãos, não me deixe, Senhor, ficar no meio do caminho, não me deixe olhar para trás e voltar, mas me ajuda a seguir em frente, a prosseguir, sendo guiado, levado pelo Espírito Santo do Senhor, que é o pastor desta igreja e o pastor da minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo hoje esta palavra no meu espírito e renuncio toda dúvida, todo pensamento contrário ao de Deus que falou comigo, que ministrou na minha vida. Eu renuncio e recebo no meu espírito, na minha alma, no meu coração, nos meus sentimentos, estas palavras: eu fui chamado e eu responderei esse chamado com fé, com coragem, com ousadia, em nome de Jesus, porque Ele é o meu Rei. Aleluia. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero orar pela tua vida financeira. Você que tem uma oferta, vamos nos colocar de pé, todos de pé. Se você tem uma oferta, segure na sua mão. Se você tem o dízimo, segure na sua mão o seu dízimo, para que possamos consagrar ao Senhor a nossa oferta, em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso, glória a Deus. Terça-feira nós vamos nos reunir para fazer a nossa reunião com os homens, com as mulheres, que é a nossa célula, às 7h30. Estejam aqui em nome de Jesus. Levante assim na sua mão a sua oferta. Senhor meu Deus e Pai, eu consagro a Ti a nossa oferta de amor e gratidão ao Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nós queremos adorar a Ti com a nossa oferta. Que o Senhor abençoe todo o trabalho das nossas mãos, que nada nos falte, Senhor. Abençoa a vida daqueles que têm investido no nosso ministério, que têm investido na Tua obra.
aqueles que são dizimista fiel, que é um ofertante fiel, porque o Senhor estabeleceu o único caminho para que a tua igreja possa sobreviver, que é o dízimo e a oferta. Então abençoa esses que têm investido, e eu oro a Ti nessa hora, Pai, levanta pessoas para investir neste ministério, para investir nesta obra, com o dízimo e com a oferta, em nome do Senhor Jesus, que nada falte na vida desse teu filho, em nome de Jesus. Ainda com a sua mão levantada, nós vamos orar e agradecer ao nosso Pai por esta noite. Quando terminar, você pode vir deixar a sua oferta, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó, que me abençoes, me alargue das fronteiras, e seja comigo a sua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ó, que me abençoes, me alargue das fronteiras, e seja comigo a sua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Senhor, leva o teu povo em paz, conceda a todos uma semana abençoada, em nome de Jesus.